Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. É importante observar que esse trecho está inserido num trecho maior que se inicia no verso 21 do capítulo 5. Capítulo 5, verso 21 até o capítulo 6, verso 9, compreende um texto que trata da família. Importante também lembrar que a família antiga não é exatamente igual à família moderna. Na família antiga, não apenas o pai, a mãe e os filhos fazem parte, mas todo o agregado, todo o servo ou escravo também fazia parte da família. A família era muito maior do que hoje a família moderna, não apenas pela quantidade de filhos, mas também pela quantidade de gente que estava inserida nessa família, subordinada economicamente ao pai. O trecho, então, trata das relações dentro desta casa da família. A gente precisa também considerar que essa relação de subordinação mencionada aqui, esposa ao pai, filhos aos pais, escravos aos senhores, era uma relação já presente na cultura antiga. Não é uma ética que começa ou constituída pelo cristianismo. Quando o cristianismo surge, já encontra essa estrutura patriarcal de subordinação de todos à figura do pai. Não apenas na cultura judaica, mas também na cultura greco-romana, assim se estabelecia as relações familiares, em que o pai é o senhor sobre tudo e sobre todos. Diante deste quadro social em que a igreja está inserida, começa e está inserida, e que o texto também, na sua composição, estava inserido, a gente precisa observar que no texto que trata das relações, não se apresenta uma novidade no sentido da subordinação, pois já era algo presente naquela cultura. Mas a novidade está na amenização desta subordinação. Há outro olhar que é apresentado para justificar ou compor esta relação. Como já mencionei no vídeo anterior, que trata dos versos 21 ao 33 do capítulo 5, na relação entre esposo e esposa, o trecho começa no verso 21 dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, não se estabelece aqui quem, ou seja, não está falando da mulher para o marido, mas está falando de todos para com todos. Como, por exemplo, nós podemos lembrar do próprio Senhor Jesus em João capítulo 13, que lava os pés dos seus discípulos. Uma atitude de escravo, de servo, e também uma atitude realizada pelas mulheres. E não apenas ele lava, subordinando-se assim aos seus discípulos, mas também diz aos seus discípulos para fazerem o mesmo uns com os outros. Então, é ensino cristão o serviço para com todos, a sujeição para com todos, independente se é homem ou mulher, de gênero, né? Independente econômico socialmente, né? Escravo ou livre, ou até étnico, judeu e grego. Então, o texto começa estabelecendo uma máxima: sujeitando-vos uns aos outros. E termina no verso 9 do capítulo 6, estabelecendo uma máxima a partir de Deus. Para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus todos são iguais. Assim, quando ele vai trabalhar as relações de subordinação dentro da família, em que na família patriarcal antiga, o homem, o pai, é o senhor sobre todos e não está subordinado a ninguém, ele coloca de uma forma
pelo menos fica claro nos deveres do marido para com a esposa, que ele deve morrer pela esposa como Jesus morreu pela igreja, ou se entregou por ela. Fato esse muito incomum numa família patriarcal antiga. Agora, nos versos 1 ao 9 do capítulo 6, que é o nosso foco nesse vídeo, a gente vai trabalhar então, vai examinar essa relação filhos-pais e escravos, servos, senhor. Assim, os 4 primeiros versículos tratam da questão da relação pais e filhos e os versos seguintes da relação escravos e senhores. Já chama a nossa atenção, nos primeiros 4 versículos, que se dedica 3 para os filhos e 1 para os pais. Inicia-se assim no verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra traduzida por pais é gonês, que vai ter um sentido bastante genérico para incluir tanto a mãe quanto o pai. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Bem, qual é a novidade em relação à família antiga e à estrutura patriarcal antiga? Que os filhos deveriam obedecer os pais? Isso já estava lá na cultura greco-romana e na cultura judaica. A novidade aqui é a motivação que se apresenta na expressão no Senhor ou em Cristo, como se fosse ao próprio Jesus. É em Cristo que se deve realizar essa obediência aos pais, pois isso é justo, não apenas do ponto de vista cristão, mas também do ponto de vista social, greco-romano-judaico, nos dias da carta aos Efésios. Cita-se então, no verso 2, Êxodo capítulo 20, verso 12, um dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Honra teu pai e a tua mãe. Veja, não apenas o texto dos filhos dirige-se apenas ao pai, mas ao pai e à mãe. Aos pais, gonês, a expressão grega, do verso 1. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É importante para a família, para a durabilidade da família, para a estabilidade da família, que nessa relação pais e filhos, os filhos obedeçam aos pais, porque cabe aos pais a educação dos filhos, o ensino dos filhos. Na cultura greco-romana, as crianças, meninos e meninas, nos primeiros anos, estavam subordinados à educação pela mãe. A partir de uma certa idade, o menino ia então para a escola, para o professor. A menina continuava com a mãe sendo educada para as atividades domésticas a qual ela estava sendo preparada. Então, na cultura greco-romana, as mães educavam os filhos até uma certa idade e depois os meninos iam para a escola. Na cultura judaica, cabia ao pai essa proeminência na educação dos filhos, do ponto de vista ético e religioso. Era ele o encarregado, segundo a lei de Moisés, de ir ao redor, ou à mesa, ou à hora das refeições, ensinar os mandamentos e os ensinos sobre Deus aos seus filhos. Bem, o texto trabalha tanto a questão judaica quanto a cultura grega, que tem uma forte influência na Ásia Menor, onde estava a cidade de Éfeso. O verso 4, então, se dirige agora, e vós, pais. É interessante que os pais do verso 1 se refere a papai e mamãe. E os pais do verso 4 é o plural de pai, é pater, que é a palavra para o pai. Então, por que no verso 4 se dirige ao pai, ao homem, ao chefe da família patriarcal naquela época? Porque observe o que vai ser dito. E vós, pais, pai
plural pais, plural de pai. Não provoqueis vossos filhos a ira. Então, qual é o ponto que está sendo ensinado aqui ao pai? Provocar o filho a ira. Como isso acontecia? Acontecia por um método utilizado naquela família patriarcal antiga de educação por meio da flagelação, por meio do castigo corporal, da violência, do bater, do chicotear. Então, esse era um método utilizado por aqueles senhores da casa na educação dos seus filhos, que era bater neles, infligir dor corporal sobre eles. E isso certamente provocava, e até hoje provoca, ira, né? Quem bate talvez alivia a sua raiva, mas quem apanha, cria-se raiva, cria-se ira. Então ele diz ao pai, aos pais no sentido de plural de pai, não provoqueis vossos filhos a ira. Ou seja, numa estrutura patriarcal em que o pai espancava os seus filhos como forma de educação, criando assim ira neles, nos filhos, o ensino da carta aos Efésios é: não faça isso. Ensine os seus filhos sem provocar ira. A ira é provocada pelo castigo corporal. Mas criai-os na disciplina. Disciplina aqui não é castigo. Isso é importante. Às vezes as pessoas acham que a disciplina aqui é dar castigo. A palavra disciplina aqui é a tradução da palavra paideia, que significa educação. Mas criai-os na educação, na formação e na admoestação do Senhor. A admoestação tem a ver com um convencimento mental, um falar à mente. Ou seja, o grande ensino que inova para essa família patriarcal da antiguidade é que o modelo educacional do pai para com os filhos não deve ser o castigo corporal, mas sim a educação e a admoestação, que é o convencimento, que é a conversa, que é a educação no seu amplo maior, no seu aspecto maior. No Senhor, ou seja, eduque e fale a mente dele no Senhor. Assim como os filhos devem obedecer no Senhor, e aí está a motivação que inova, também os pais devem educar os filhos no Senhor, na admoestação do Senhor. Ou seja, como Cristo faz, como Cristo fez. Então, o grande ensino inovador aqui é: pais, não apliquem castigos corporais aos seus filhos, mas dê a eles a educação e a admoestação no Senhor. Ensine-os sem espancá-los ou infligir dores que vão gerar ira. A partir do verso 5, trata-se então agora da relação Senhor e escravos. Outra coisa que também pode chamar a nossa atenção, são 5 versículos. 4 são dedicados aos escravos e 1 apenas aos senhores. Os 4 primeiros sempre aos subordinados, assim como foi também na relação esposo e esposa. Primeiro fala aos subordinados, depois fala àquele a quem eles estão subordinados. Primeiro à esposa, depois ao marido, com uma pequena diferença no texto anterior, no capítulo 5, do 21 ao 33. O texto maior é dedicado ao homem e o menor à mulher. Aqui é uma inversão, maior ao filho, menor aos pais, e maior aos servos e menor aos senhores. Bem,
Também há aqui uma observação importante, por exemplo, no verso 5, quanto a vós outros servos. A palavra grega é douloi, que é o plural de doulos, que significa escravo. O autor da carta não diferencia as modalidades de servos que havia naquela cultura greco-romana. Havia, por exemplo, nas casas, nas famílias ricas ou até de classe média, havia a figura do doméstico, né, do diarista, daquela pessoa que não era escravo, mas era um empregado, era um servo, né, contratado por uma diária, que trabalhava, às vezes, nos serviços leves da casa. Podia haver escravos também, dependendo do padrão econômico da família, poderia também ter escravos domésticos. Mas, muitas vezes, esses trabalhos mais amenos domésticos eram efetuados por diaristas. Os escravos, propriamente dito, ficaria com os trabalhos mais pesados, seja o trabalho do campo, seja os trabalhos artesanais ou de qualquer outra pequena indústria ou pequena oficina que a família tivesse. O texto não identifica, não faz essa separação entre o doméstico, o servo e o escravo. Fala-se aos trabalhadores. Então, a gente pode entender que se dirige a todos os tipos de trabalhadores, seja o escravo, seja o diarista. Não há aqui no texto uma distinção dessas duas classes, ou seja, fala então para todos aqueles que trabalham no serviço para outro. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Bem, esse ensino, essa ética, como eu já disse, já estava presente na família antiga. Não é o cristianismo que vai trazer esse ensino de escravos servir e obedecer aos seus senhores. No entanto, no cristianismo há uma motivação diferencial, que está aqui no final do verso 5, como a Cristo. Servir ao Senhor, ao seu Senhor, como se estivesse servindo a Cristo, na sinceridade, no temor, no tremor de coração. Bem, uma exigência bastante elevada para um escravo cristão ou um servo cristão. Verso 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus está no serviço, já estabelecido lá no verso 21 do capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros, o serviço de todos para com todos. No entanto, faz-se aqui essa observação ao escravo. Verso 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor. Mais uma vez, repete a motivação. Como ao Senhor, como a Cristo, como ao Senhor. E não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Agora sim, há uma identificação aqui, quer seja o escravo ou quer seja o servo, o trabalhador livre. Bem, uma coisa que vai trazer uma soma aqui para a família cristã é dar ao escravo ou ao servo, o escravo propriamente dito, ou ao servo livre, uma influência ou uma carga de valorização como ser humano, como alguém próprio que tem uma relação com Deus. Qual era a diferença em relação a isso na família antiga, por exemplo, no mundo greco-romano? Quem era escravizado no mundo greco-romano era alguém que pertencia a um outro povo, a um povo dominado, a um povo vencido numa guerra. E entendia-se que
o Deus do Senhor era mais forte do que o Deus do escravo. Por isso que o escravo estava servindo ao Senhor, por uma questão de que o Deus de um era mais poderoso do que o outro. Com isso, justificava-se religiosamente a escravidão do outro, porque o seu Deus permitiu, pela sua fraqueza, que você se tornasse escravo. E o meu Deus, pela sua força, permitiu que eu me tornasse senhor de você. Quando ele vai falar à comunidade cristã, tanto o escravo quanto o senhor possuem o mesmo Deus. Então não pode haver aqui uma justificativa para a escravidão de que o seu Deus seja mais fraco que o meu, porque o Deus de ambos é o mesmo, é o Senhor, é o Yahvé, é o Deus de Israel. Então, se é o Deus de Israel, então não há ali uma justificativa religiosa para um ser escravo do outro porque é mais fraco ou inferior ao outro. Tanto que ele vai dizer aqui que a recompensa virá do Senhor. Com isso, ele tira o escravo daquela alienação que lhe era próprio e dá a ele uma serventia, uma valorização diante de Deus e, por consequência, diante dos homens. O texto, para um olhar moderno, parece pesado, uma justificativa à escravidão e dizer que o escravo tem que continuar escravo e servir de forma mansa e aceitar isso. Mas a gente não pode esquecer que o texto foi escrito há 2000 anos atrás, numa sociedade escravocrata, e que o autor trabalha a partir da estrutura social que ele tem, ou que ele tinha. Ele não poderia aqui, ele não teria condições aqui de apregoar uma libertação de todos os escravos. Ia trazer um problema muito grave na época. Então ele também não tinha condições intelectuais ou de pensamento, não havia essas possibilidades. Mas já se estabelece princípios para a libertação dos escravos. Já se estabelece uma maneira de pensar que vai produzir o fruto, que é a libertação dos escravos. Como quando ele iguala o escravo ao Senhor diante do mesmo Deus, isso já é um pontapé inicial para, no futuro próximo, se entender que a escravidão não é algo segundo a vontade de Deus. O verso 9, então, vai trabalhar para os senhores ou os patrões. É sempre importante a gente fazer a aplicação para a modernidade. Hoje não temos a relação escravo e senhor, mas temos a relação patrão e empregado. E, para os empregados, é importante o conselho de que sirvam, façam o seu trabalho de forma honesta, de forma sincera e com dedicação ao próprio Senhor. Porque, graças a Deus, hoje, se você não está satisfeito com o trabalho, você pode tentar outro trabalho, você pode sair. É diferentemente de uma situação antiga, onde o escravo não poderia trocar de senhor, não cabia a ele isso. Então, existe essa questão que nós temos como vantagem que não havia. Além do mais, temos os direitos trabalhistas, pelo menos alguns direitos trabalhistas ainda temos, e dá a nós uma diferença muito significativa em relação às pessoas aqui da época da carta aos Efésios. Verso 9 é dito: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Bem, o igual modo a gente deduz que seja de forma sincera, de forma honesta, como se estivesse lidando com o próprio Cristo, né? E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Outra questão que é trabalhada aqui em relação aos escravos, que já foi trabalhada em relação aos filhos, que é o castigo corporal. Os senhores muitas vezes açoitavam os seus escravos,
infligiam castigos corporais aos seus escravos. E a palavra na carta aos Efésios admoesta os senhores a deixar esta prática, deixar essa ação de flagelar os seus escravos, os seus servos. Assim como já disse ao pai para não fazer isso com os filhos, no verso 4. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Tanto ele disse para os servos, escravos servos, que o seu Deus é o mesmo do Senhor, assim também agora ele diz para o Senhor que o seu Deus é o mesmo do escravo, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Bem, desconstrói com isso toda a argumentação, toda a estrutura da justificação da escravidão. Se somos iguais diante de Deus, por que um é escravo e o outro é senhor, né? Ou seja, então começa-se a desconstruir esse sistema de escravos de forma suave, de forma lenta, né? Mas já se percebe no texto uma propaganda, né, mesmo que velada, tímida, contra a relação de senhor-escravos ou escravos-senhores. Finalizando assim o texto dizendo, para Deus não há acepção de pessoas. É importante lembrar que o trecho começou no 5:21, onde diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu creio que o texto, com a sua introdução, sujeitando-vos uns aos outros, e com a sua conclusão, para Deus todos são iguais, Deus não faz acepção de pessoas, eu acredito que o texto no seu miolo procura amenizar essas relações de dominação do homem, do senhor da casa contra todos os outros, da esposa aos filhos, aos escravos, servos, e para que entenda-se a possibilidade de haver um relacionamento mais voluntarioso, de forma que os filhos, com mais voluntariedade, respeitem e obedeçam os seus pais, e os escravos servos, com mais voluntariedade, sirvam e respeitem aos seus senhores. Da mesma forma, o pai não provoque a ira ao seu filho com castigos corporais, e também não trate os escravos com ameaças, que implica o castigo corporal, ou seja, a ameaça aí é do castigo, do açoite, do infligir essa disciplina, né, que muitos acreditam, mas a palavra disciplina aqui não trata desse tipo de coisa. A palavra é paideia, lembrando lá o verso 4. Paideia significa educação. A palavra disciplina aqui tem o sentido de educação e não de castigo. Que Deus abençoe e que a sua palavra nos ajude a viver de forma mais agradável a Deus. Um abraço.